Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Daniela Lema, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre ressonância harmônica. Nós vamos falar aí sobre a 7ª e 8ª onda da ressonância harmônica e vou trazer aqui para vocês o meu relato. Já quero aproveitar e já comunicar que eu não falo em nome do professor nem da sua equipe. Para saber mais sobre a ressonância harmônica, vou deixar aqui o site do professor para que vocês entrem, conversem e vejam lá como que vocês precisam seguir o passo a passo para pedir a ressonância de vocês. Ressonância harmônica é uma ferramenta para iluminação espiritual, tá ok? E completei. Vou iniciar agora o meu 3º ano, né, de ressonância harmônica. Já pedi minha 9ª onda. E tô meio assumidinha aqui do canal e vou compartilhar com vocês tantas e tantas consciências que se apresentaram aí. Na verdade, nesse ano de 2025, né? Eu já tinha compartilhado com vocês a 5ª e a 6ª onda, eu acho. E já tava ali se apresentando várias limpezas, catarses, mas 2025 pra mim foi assim, de literalmente olhar pra dentro, sabe? Não tem nada a ver com casa, carro, apartamento. Isso é muito maior, né? E eu posso dizer pra vocês que eu realizei todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos que eu tinha, eu realizei eles muito mais rápido do que eu podia imaginar. E eu entrei num espaço de, ok, eu já realizei todos os meus sonhos. E aí? Eu travei. Eu entrei ali num espaço de, eu já criei tudo que eu queria criar. E aí, é muito louco, porque tudo vai vindo à tona, aqueles lixaiada que tem, né? Então, eu tinha, eu já compartilhei com vocês aqui antes, eu era uma criadora, né? Bem de doenças. Então, eu criava várias doenças no meu corpo e etc. E numa dessas criações, eu fiquei muito doente, que eu achei que eu ia desencarnar. E aí, eu pedi, né? Eu falei, Deus, vamos fazer um combinado aqui. Me deixa até o Eduardo completar 18 anos, né? Porque ele não vai estar desamparado, ele vai poder, enfim, já vai estar de maior, enfim, não preciso ali. Vai se virar sozinho, né? Enfim, toda mãe que principalmente é solteira, né? Cuidou do seu filho solteira, vai me entender, né? Então, tipo assim, a gente tá sozinha, por mais que a gente tenha família, que a gente sabe que um ou outro ali pode contribuir, né? E cuidar, mas a gente sabe, né? Que o filho ali, enfim. E eu tinha feito esse combinado, né? E o Eduardo completou 18 anos, como pode melhorar? E foi assim, gente, mas olha, tanta coisa que aconteceu, que, nossa, isso veio à tona, esse contrato, esse pacto. E eu comecei a ter muita catarse. E meu corpo, cada hora, tipo assim, anos que eu não ficava nem gripada, eu comecei a ter um monte de coisa. Era dor de cabeça, era sinusite, era não sei o que, cada hora era uma coisa. E fiz exames, olhei, e aí tava certo os exames, não tinha nada assim de doente, nada, né? Era catarse mesmo ali que tava limpando, e emocional limpando, né? E aí a resistência, a gente resiste, né? E algo que eu tinha pedido, que eu tenho pedido sempre nas minhas
nas minhas ondas, né? É a unificação, é o amor incondicional do todo, enfim. E eu já tinha acessado, né, a consciência aí do amor incondicional e cada vez que eu percebi que o que eu posso trazer para vocês? Quando eu tento funcionar a partir dessa realidade do amor, né, o Axis, ele diz que o amor é um implante distrator. E realmente é. Porque nessa realidade, o amor, ele pune, ele maltrata, ele cobra. E eu já percebi que todas as vezes que eu tento, como que eu posso dizer, funcionar a partir dessa realidade de pensamento, sentimento e emoção, eu tenho muitas catarses. Muitas catarses. Sabe quando você tá ali vivenciando uma situação e aí você sente raiva? Não aquela raiva de, ai meu Deus, quero matar, mas aquela raivinha tipo, ai que merda. Nem sei se pode falar isso aqui, mas enfim. Acho que merda pode, né? E tipo, a gente alivia, sabe? Às vezes, sentir raiva de uma situação, de alguém ali. Não que você vai alimentar aquilo, mas, sabe, normal. Puta, sentir raiva daquela pessoa. Porque a pessoa fez alguma situação pra você, enfim. Todas as vezes que eu vou pra esse espaço de sentir raiva, de ficar brava, de querer ficar magoada, de querer cobrar, eu tenho catarse. Eu tenho. E eu não entendia. Eu não entendia. Um dia que me caiu a ficha, eu tava super bem e tal. Tava fazendo comida e tal. E aí eu tinha falado pro Eduardo fazer alguma coisa que eu já nem lembro mais o que é. E aí ele não fez. E aí tá. Aí ele acordou e aí eu falei, e aí, não sei o que. E tipo, fui brava mesmo ali, sabe? Fiquei com raiva. Nossa, pra quê? Tipo, falei com ele. Quando eu fechei a boca, nossa, eu comecei a passar mal. Me deu um aperto, uma falta de ar, um negócio assim. Meu Deus. Falei, vou morrer aqui. E aí eu comecei, né? Nos processos pra limpar, enfim, pra soltar aquela energia ali, enfim. E eu percebi que todas as vezes que eu vou para esse espaço de querer sentir algo dessa realidade, eu tenho catarses. Sabe, de... E aí? Isso não cola mais, minha linda, sabe? E eu fico ainda... Às vezes eu fico meio passada com essas situações, assim, sabe? E isso que a gente tem bastante ferramentas, né, para trabalhar. E eu quero abrir um parêntese aqui, importantíssimo. O quanto as ferramentas, elas nos auxiliam nessa jornada. Eu posso dizer para vocês, se eu não tivesse as ferramentas do Axis, se eu não estudasse, eu tinha desistido. E eu entendo o porquê que muitas pessoas desistem. Porque a gente olha pra sombra ali, né? E as ferramentas, elas vão trazendo mais leveza, elas vão trazendo mais facilidade, né? Então, eu corria as minhas barras todos os dias, eu me auto-aplicava. Eu corria as minhas barras várias vezes durante a semana, né? Fazia troca ali, recebia. Facelift, processo corporal, são assim, foram fundamentais. Eu posso dizer pra vocês, que se não fosse essas ferramentas, eu tinha desistido. Porque a gente literalmente abre ali, né, uma caixinha
E nem sempre é leve. Por mais que a gente trabalhe com as ferramentas, né? Eu sou facilitadora de classes de barra de Axis, tenho várias classes de Axis avançadas, mas se a gente não tá presente ali para usar elas, a gente se perde. E teve momentos que eu posso dizer para vocês que não foi facilidade, alegria e glória, foram difíceis. E teve dias assim de tipo assim, de catarse, sabe? Que eu falei, nossa, será que eu vou acordar amanhã? E de tão assim que eu fiquei, sabe? E aí, tipo, tá tudo bem com o corpo, né? Assim, de saúde e tal. É a mente mesmo. E a mente, ela vai criando, e enfim. E aí, quanto mais você acredita que você tá doente, que você tá com isso, você tá com aquilo, aí você começa a criar, né? Enfim. E era muito louco, era vários pensamentos, sentimentos, e aquilo ali, cada vez que eu tentava sentir, enfim, dessa realidade, né, eu tinha mais catarse ainda, mais dor, mas assim, foi tanta coisa que eu olhei, sabe, olhei para questões com o meu pai, com a minha mãe, que eu achei que já estava tudo resolvido, mas ainda eu precisava olhar para eles com esse olhar de amor, sabe? Por mais que eu já olhasse para eles com esse olhar de amor, eu tinha ali ainda com o meu pai, é como se fosse uma espécie de luto ainda, sabe? Meu pai faleceu, eu era muito pequenininha, então eu não vivi um luto, vamos dizer assim, né? E o Eduardo, no ano passado, ele foi morar com o pai dele. E quando o Eduardo foi embora, vamos dizer assim, né? Foi morar com o pai, e super apoiei, enfim. E pra mim tava super leve, sabe? Essa questão dele ir e tudo mais. Mas quando ele foi, ativou em mim ali aquele luto com relação ao meu pai, ativou em mim a questão de, tipo assim, eu vou ficar sozinha, né? Os homens da minha vida me abandonaram, me deixaram, foram embora, né? Ali, inconsciente, borbulhando, né? E aí eu fui olhando um por um. Gente, aqui eu tô resumindo, porque assim, foram cascas e cascas e cascas de cebola retiradas nesse ano de 2025. Eu ainda estava ali, né, naquele espaço da limitação, sabe? Eu entrei num espaço de, tipo assim, eu já criei tudo, então, ok, eu já posso morrer. Literalmente. E aí eu falei, não, pera. Não. Pode parar. Vamos parar com essa palhaçada. Não. E aí eu comecei a olhar pra isso, né? De tipo, ok, por que eu tô escolhendo isso? E aí eu entendi que eu tava escolhendo ali porque tinha várias... Percebem que foram várias situações que estavam ali por debaixo do tapete, que vieram à tona para eu poder olhar, mudar meu ponto de vista, escolher diferente, né? Para que eu pudesse aí começar a criar diferente e principalmente escolher diferente para poder receber, porque na verdade, gente, nada tá separado da gente, nada. Quando o Gary diz, não é o quanto você está disposto a atualizar, mas sim o quanto você está disposto a receber, é exatamente isso. Quanto eu estava disposta a receber? Pelos meus sonhos. Morar na praia, trabalhar com expansão de consciência,
Enfim, já tinha realizado outros sonhos também. Tava entregando a minha diferença pro mundo. Pronto. Dentro dos meus sonhos de anos atrás, e isso era imaginável que eu iria atualizar todos esses sonhos. E eu realizei. E aí eu entrei no espaço de, ok, eu já realizei tudo. O que mais tem aqui? Sabe? Porque eu entrei nessa caixinha, sabe? De situações com o Eduardo, com o meu pai. E foi muito louco, porque eu já comentei com vocês que eu tive artrite reumatoide, né? Eu tomava até imunossupressor na época. E quando eu acessei essa consciência com o meu pai, eu tive 2 dias de uma catarse violenta com relação à artrite reumatoide. Eu acordei e comecei a sentir dor. Comecei a sentir dor. E aí falei pro Eduardo, eu falei, vem correr minhas barras. Vamos acessar a consciência que tem aqui, porque tem alguma coisa aqui, né? Enfim, aí a gente foi, correu as barras, aplicamos facelift, processo corporal e trazer essa facilidade, né, para que a gente acesse a consciência, né? Então, quando a gente vai ali correr as nossas barras, a gente vai perguntando, né? Então, o que é isso? O corpo que você está querendo me mostrar? Os processos corporais é a mesma coisa, né? Então, quando a gente vai aplicar um processo corporal, a gente vai liberar essas emoções que estão presas no corpo, né? Então, no meu caso, a artrite reumatoide era um luto não vivido. Era um luto não vivido. E a minha mãe tem artrite reumatoide também. E eu trouxe essa consciência para ela, né? Minha mãe tá escolhendo diferente, tá escolhendo ali receber mais consciência. E eu trouxe essa clareza para ela, né? Que a artrite reumatoide ali é um luto não vivido, né? Porque ela também não teve tempo de viver esse luto, né? Ela teve que cuidar dos filhos, enfim. E vai ficar um vídeo meio doidão, assim, com 500 coisas, mas espero que vocês entendam, porque é tanta coisa, e eu tô tentando resumir o máximo aqui para que vocês recebam um pouco disso. E para que vocês não desistam, porque é tanta coisa, né? Que mais? E aí, depois de 2 dias, né, acessando ali, enfim, acessei a consciência que estava criando a dor, que era o luto, e aí simplesmente desapareceu a doença. Outra coisa que eu senti muito foi ansiedade. E eu nunca tive ansiedade assim, sabe? E eu comecei a ter ansiedade. E é uma informação, né? Toda doença, tudo é uma informação. E eu comecei a perguntar, né? Que consciência tem aqui? O que tá por baixo dessa ansiedade? E aí foi vindo, foi questão de espiritualidade, de relacionamentos, de família, de trabalho, disso, daquilo. E aí eu fui olhando, fui mudando o meu ponto de vista, enfim, passou. Não tive mais ansiedade, porque eu estava tendo ansiedade e eu nunca tive. E foi muito legal, muito rápido. Né? Então, você que tem ansiedade, posso te dar essa dica. Pergunte, ok, o que tem aqui? Que informação tem aqui criando essa ansiedade? Que eu chamo de ansiedade. Fica presente, que você vai perceber se é um trabalho, se é casa, se é carro, apartamento, enfim. Qual é a informação que tem aí? Você vai descobrir. Acho que eu vou fazer em 2 partes esse vídeo. Vai ficar melhor, né?